Olá a todos e todas, estamos começando mais um Estado das Coisas em Debate. Hoje o nosso tema é o empreendimento minerário que foi aprovado para a Serra do Curral. A mineradora Tamisa Taquaril Mineração S.A. recebeu o aval do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAN, no dia 30 de abril, para obter licenças que liberam o empreendimento minerário na Serra do Curral. Na instalação do complexo, a empresa enfrentará 41 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica, dos quais 6 hectares estão em áreas de preservação permanente. A área do total do empreendimento, a área diretamente afetada, é de 101 hectares. Para conversar com a gente sobre o tema, está conosco a engenheira civil Flávia Mourão Parreira do Amaral. Flávia é servidora da Prefeitura de Belo Horizonte, onde exerceu os cargos de secretária municipal adjunta de atividades urbanas, secretária municipal de meio ambiente e secretária de administração regional de Venda Nova. Foi também diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a RMBH, entre 2015 e 2018. Atualmente, é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, seção Minas Gerais, e diretora no Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais, o SENGE-MG. Seja bem-vinda, Flávia, obrigado pela sua participação. Olá, Virand, obrigada por esse espaço aqui também. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Flávia, nós vimos aí, no dia 30 de abril, o COPAN aprovando por 8 votos a 4 a autorização para que a exploração de minério de ferro aconteça por parte da empresa Tamisa S.A. na nossa querida Serra do Curral, não é? Na área do município de Nova Lima. Eu acho que todos nós queremos entender o que exatamente foi aprovado, né? E principalmente com a mobilização intensa da sociedade belo-horizontina, de toda a região metropolitana, se essa aprovação seguiu corretamente os trâmites do COPAN. Bom, como você já descreveu aí, né, nós estamos falando de uma mineração que ocupa uma área total de 100 e poucos hectares, né, mas que tem uma supressão de Mata Atlântica, né, de mais de 40 hectares, e desses 40 hectares, 10 hectares estão em área de preservação permanente. Então, é uma intervenção que por si só já teria um impacto. Mas ela contempla uma intervenção numa área que é muito querida, muito frágil do ponto de vista, assim, para Belo Horizonte, mesmo para Nova Lima e para a região metropolitana, que é a Serra do Curral, né? E na divisa de 3 municípios, Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. Embora ela esteja localizada em Sabará, em Nova Lima, né, o impacto é sobre Belo Horizonte e sobre Sabará também, né? Bom, a licença ela foi concedida para é um empreendimento que está em 2 fases. Na primeira fase já tem a licença prévia e a licença de implantação, com 13 anos de operação, e tem uma segunda fase que, por enquanto, só tem a licença prévia. Isso significa que, por enquanto, eles vão começar a fazer a implantação e para implantar maquinário, etc., para operar nesses 40 e poucos hectares, né? Já tem autorização para fazer supressão de Mata Atlântica, né? E depois, na segunda fase, né, tem outras intervenções. Por enquanto, né, nós estamos falando só de mineração a céu aberto, né? Todo o tratamento vai ser a seco nessa primeira fase, e na segunda fase prevê também um tratamento úmido, né? Assim, com barragens úmidas. Bom, e o grande problema, a grande dificuldade é esse grau de intervenção numa área que é muito complexa, muito frágil, né? E a gente tem diversas ocupações no entorno, tanto para o lado de Belo Horizonte quanto para o lado de Sabará, né?
O processo conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente foi correto? Seguiu os trâmites da lei, né? Inclusive, é um processo que já era antigo, ele tinha entrado em 2013, foi sendo discutido até 2018. Os empreendedores pediram o arquivamento, porque fariam alterações no projeto. E reapresentaram o projeto, aproveitando alguns estudos, em 2020, né? E esse processo, então, que entrou em 2020, é que foi sendo analisado agora, né? Seguiu os trâmites normais, né? Mas aí a gente começa a questionar, assim, o que são esses normais? Será que eles correspondem ao que a sociedade exige? Acho que houve muita preocupação de que o licenciamento ambiental não causasse prejuízo às atividades econômicas. Com isso, eu entendo que o licenciamento ambiental, com os vários cortes de análise que foram feitos, né, ele não atende àquilo que ele deveria contemplar, em termos principalmente dos impactos sociais e dos impactos ambientais. Teve um excesso de simplificação, apesar desse trâmite todo, né? Você pensa, o simples fato de não trazer para a discussão os municípios de Belo Horizonte e de Sabará já mostra que tem alguma coisa assim errado, né? Se o impacto é sobre esses municípios, sobre as populações que estão ali, né? Então, assim, seguir o trâmite legal, mas a lei já não contempla aquilo que a sociedade precisa, né? Então, Inclusive, Flávia, o Ministério Público está solicitando a imediata suspensão e a posterior declaração de nulidade das licenças concedidas que você mencionou. Quer dizer, o MP aponta a ausência de participação efetiva das comunidades, fala que faltam estudos essenciais à segurança hídrica e ambiental, além de inexistirem estudos relacionados à política estadual de segurança de barragens, como você também abordou, está prevista na segunda etapa, por assim dizer, do empreendimento. Quer dizer, esses não seriam quesitos necessários previamente para aprovação dessa autorização que o Copan concedeu? isso, de certa forma, está contemplado nos estudos, né? Inclusive, a SUPRE, né, que é a Superintendência que é responsável pelo licenciamento, ela justifica, responde a esses questionamentos do Ministério Público. Assim, tudo tem uma resposta, né? Quando se fala da segurança hídrica, a preocupação primeiro, assim, como a adutora da Copasa, né, do sistema lá do Taquaril, que ela é responsável por abastecer 70% da população de Belo Horizonte, 40 e tantos por cento da região metropolitana, né? E tem também uns poços de captação profunda que foram feitos pela Vale, né, com a medida compensatória agora do acidente de Brumadinho. Então, fizeram esses poços para havendo a possível necessidade com o rompimento, alguma coisa do Bela Fama, esses poços abasteceriam Sabará. Então, assim, e tudo isso está dentro da área, a preocupação nossa maior é com a adutora do Taquaril, porque a mineração ela vai operar à base de explosivos, né? A mineração a céu aberto, mas tem, além do maquinário, que anda muita vibração, ele tem muitos explosivos. Então, a possibilidade de provocar recalques nessa grande adutora, elas são reais. Mesmo assim, só se acontecer problema, a empresa vai consertar. Mas nós podemos ficar muito tempo sem água por conta disso. Há pouco tempo nós tivemos um acidente numa adutora aqui de Joatuba e uma boa parte da população da região metropolitana ficou sem água com abastecimento intermitente por um período grande. Agora, o rompimento dessa adutora do Taquaril pode significar não só vários meses sem o abastecimento normal de água, mas pode também provocar um grande acidente, né? Embora a gente não tenha agora barragens de minério úmida, que é as barragens que podem romper, o rompimento dessa adutora pode causar um acidente muito maior e pode atingir toda aquela população ali no entorno, né? Então, eu também concordo com você que isso não está bem respondido. Lá, o Ministério Público questionou, tem lá as respostas, mas eu não considero que sejam respostas suficientes para nos garantir essa segurança que a gente precisa.
tá? E aí me parece, né, que um dos motivos dessa mobilização da sociedade belo-horizontina, particularmente, é o temor, não é, da descaracterização da paisagem urbana que o empreendimento possa gerar, naturalmente, além dos comprometimentos da flora e fauna da região, dada a característica de mata atlântica. E você abordou bem aí o risco real, não é, do abastecimento devido ao modo de operação da mineração. Agora, eu creio que nós todos que vivemos na região não gostaríamos de ver só a silhueta, né, da Serra do Curral atrás daquelas antenas, né, que já poluem o nosso ambiente, né? Existe esse risco, de fato? Sim, existe, embora assim, seja dito nos estudos apresentados que isso não vai comprometer essa face que é vista de Belo Horizonte, existe o risco de erosões, né, de deslizamentos. Mas e aí a gente tem que perguntar também assim, o que é o interesse cultural, patrimônio cultural, que é a Serra do Curral? É só a fachada dela para Belo Horizonte? Não, a gente já conversa há muito tempo, a própria legislação com relação ao patrimônio cultural prevê que o objeto do tombamento não é ele sozinho, considera também o entorno. Né? Então, não tem muito sentido a gente ter simplesmente uma fachada tombada. Né? O que deve ser tombado é a Serra do Curral. Então, para o lado de Belo Horizonte, nós já temos um tombamento municipal que protege a paisagem, mas tem um processo iniciado de tombamento de toda a Serra do Curral, um processo iniciado pelo Estado, também um processo iniciado do próprio tombamento federal, pelo IPHAN, que já tombou o pico de Belo Horizonte, que prevê, então, toda essa área. E é interessante, sabe, porque nos processos de tombamento, a partir do momento que você abre o processo de tombamento, você tem que aguardar a definição e correr com o licenciamento, mas não deveria permitir que as atividades que vão acontecer prejudiquem o que é o objeto que está em estudo de tombamento. Né? Então, essa é uma leitura, embora esteja sendo discutida, né, é o que a gente entende que a lei do patrimônio preserva e é o correto, né, o interessante. Se o que a gente vai ter vai ser só a casquinha do lado de cá, né, e hoje você vê não só por drones, né, as trilhas de caminhadas, né, é uma coisa que mexe com o nosso inconsciente, com o nosso interior, né? Assim, você vê a destruição da Serra do Curral. Eu me lembro, assim, eu era criança, né? Eu já assisti aquele corte que foi feito na década de 60, né? E não fazia discussão nenhuma, era criança, não tinha discussão nenhuma de cidade, de meio ambiente, né? Mas era uma coisa que me entristecia muito cada dia que eu via a serra sendo comida. Então, tem uma coisa que faz parte da nossa cultura, e aí a gente vai entender cultura como esse conjunto todo desse patrimônio que nos faz sentir bem e nos faz ter esse sentimento assim, de pertencimento para essa área, né, e de responsabilidade. Então, não adianta preservar uma face da Serra do Curral. A serra é um maciço todo, né? Então, ela precisaria ser preservada. Né? Essa é a discussão que tem que ser feita. Né? E para a gente concluir essa conversa nossa, diante dessas colocações sobre esse sentimento de pertencimento, não é? A Serra do Curral é um patrimônio de todos nós que aqui nascemos, aqui vivemos, para aqui viemos, né? De toda a região metropolitana, vai até lá a região da Serra da Piedade. E, por outro lado, nós sabemos que trata-se de uma região rica em minério de ferro, não é? E aí sempre vem aquela reflexão, né? Como compatibilizar, nesse caso da Serra do Curral, a preservação ambiental, a manutenção de todo o seu traçado natural e também conseguir criar condições para a exploração econômica das riquezas.
Pois é, né? Assim, nesse processo de licenciamento ambiental, ou no licenciamento de mineração, o pessoal trata as jazidas como impossibilidade de alternativa locacional. Assim, a jazida está ali. Né? Então, assim, essa jazida de minério de ferro, que tem tantas riquezas, não vou saber descrever, ela está localizada aqui na Serra do Curral. Mas eu não sei se essa é a única jazida que a gente tem. Né? E a gente tem que pesar mesmo, assim, vale a pena a gente destruir, tirar esse patrimônio cultural em função de uma riqueza que não vai nem ficar para a gente, né? Assim, primeiro, assim, não fica para os municípios, porque o que se arrecada de royalties em termos para mineração é muito baixo, né? Então, seja Nova Lima tem esperança de enriquecer com isso, não acredito. Segundo, né, a gente vai perder esse patrimônio, essa visibilidade, né, esse sentimento, e mais a questão ambiental, né, porque na hora que a gente fala de supressão de Mata Atlântica, não é só cortar árvore, né, a gente está agredindo toda a fauna que vive ali, né, então não só no momento da supressão, mas pela própria atividade da mineração, cada explosão, aquele maquinário que vai transitando por isso, tudo afasta o que tem de fauna significativa ali, fauna e flora, né? Então, assim, não tem alternativa locacional porque a área minerada é ali. Mas ali é um lugar para se minerar? Pensa que em termos assim, de região metropolitana, né? Assim, ainda cabe a gente discutir isso. Aí que está, assim, a gente precisa discutir toda a mineração. Né? Assim, Minas é um estado que tem mineração no próprio nome, né? São Minas Gerais, né? Mas a gente tem que pensar numa outra forma de relacionar com a mineração. Então, tem áreas que não dá mais para minerar. Eu acho que Serra do Curral não é mais um espaço para se adotar essa atividade. Sem falar em outros impactos, né? Embora se discuta que você tem um ganho econômico, assim, pela atividade, pelos empregos diretos que isso pode gerar, as atividades assim complementares, né, que as cidades vão ter em termos de lugar de hospedagem, de refeição, outras atividades que vão se desenvolver em torno das pessoas que trabalham na mineração, a gente hoje já tem, nesses 3 municípios, uma grande diversidade econômica, ao ponto assim, da gente poder dizer que a gente não depende da mineração. A gente tem condição de desenvolver outros tipos de atividades, inclusive atividades ligadas à própria exploração turística da Serra do Curral. Né? Então, acho que essas coisas precisam dizer. E só para terminar, você falou a questão da região metropolitana, nós temos aqui da região metropolitana de Belo Horizonte um plano diretor de desenvolvimento integrado que fez um grande mapeamento de todas as potencialidades da região metropolitana. E uma das questões que a gente acha que é um ponto forte é o tal da trama verde-azul. Foram identificadas todas as áreas de interesse ambiental para a região metropolitana, elas não estão só dentro de um município, né? E foi feita uma grande malha, uma rede mesmo, faz essa trama verde-azul, há uma conexão com essas áreas, né? Isso foi identificado para que se direcione em cada município, quando for fazer algum empreendimento, que seja observado esse interesse maior que o interesse metropolitano, né? É a parcela que cada um contribui. E nessa trama verde-azul, né, a Serra do Curral é um grande eixo verde, né? E isso é uma importância que você não só vê no mapa, mas de todas as atividades, as comunidades que desenvolveram em torno dessa mancha da Serra do Curral, né, o quanto que isso é importante. Né? Então, isso já está detectado, já está demonstrado, e isso faz parte de um indicativo de um processo de desenvolvimento para a região metropolitana, que a gente precisa do verde e do azul, né? A gente precisa preservar o pouco que sobrou para a gente, né? Queria agradecer aqui a presença, a participação da Flávia Mourão, engenheira civil sanitarista, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, seção Minas Gerais. Flávia, muito obrigado, você nos ajudou a entender o estado das coisas, não é, deste empreendimento que está programado aqui para o nosso patrimônio Serra do Curral. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Virand, parabéns aí pela iniciativa e continue firme aí, é muito bom. E agradecer a sua presença, que ficou com a gente até aqui. Até o próximo Estado das Coisas, para discutirmos novos temas sobre Minas e o Brasil.